Oi, gente, bom dia a todos. O nosso grupo quis fazer o trabalho 1 da disciplina por meio de uma análise de investimentos em empresas do setor financeiro. Comentando um pouco sobre o problema original. O Pablo Picasso Moraes de Medeiros, o autor, quis criar uma proposta de framework para subsidiar a geração de portfólio de ações de empresas do setor financeiro, ou seja, criar uma estrutura de ranqueamento a fim de colocar em ordem de preferência as ações do mercado financeiro que ele julgou válidas analisar. Falando mais sobre isso, foram 48 ações disponíveis para análise, porém, por 2 critérios preliminares, foram selecionadas 20 melhores ações para essas análises. Utilizando o software Prometheus 5, o autor conseguiu ranquear essas ações por meio das preferências que ele julgou necessário, por meio dos pesos e seus critérios. Agora, um pouco sobre o que o nosso grupo fez além disso. Utilizando as mesmas 20 ações das variáveis, utilizando os mesmos 8 critérios e os mesmos ponderamentos, nosso grupo conseguiu fazer a releitura por meio de adição de mais 2 métodos para análise, o método TOPSIS e AHP. Cada método tem suas peculiaridades e vamos conseguir obter outros ordenamentos e vamos conseguir, por meio disso, julgar e comparar os 3 métodos disponíveis. Aqui são os 8 critérios que o autor e que o grupo vai utilizar. O ponderamento de cada um, tem critérios que têm um ponderamento maior, e se são análises de maximização ou minimização. Bom, com isso nós temos a aplicação do primeiro método de análise, que é o TOPSIS, que consiste em a gente encontrar a proximidade dos objetos frente a uma solução ideal. Quanto mais distante da solução, menor a preferência desta frente de análise, né? E, consequentemente, menor a ordenação. Então, após isso, a gente obteve os valores e ranqueou de acordo com as preferências. E elencou isso no programa, no software Excel. Aqui está a tabela que a gente construiu. A gente pode ver aqui em cima os critérios, né? Os critérios de decisão das ações. E aqui, na barra lateral, as ações, as 20 ações. Aqui a gente tem a matriz de decisão. Logo em seguida, a gente tem outra matriz que a gente construiu, né? Outra tabela que a gente construiu, com aqui também os critérios e as ações. E a gente tem aqui o valor de ranqueamento delas. Com isso, a gente obteve as posições, né? De quais foram as ações ranqueadas. E com a aplicação do método, a gente ranqueou as 5 melhores ações, que foi a 8, a 5, a 4, a 3 e a 10. Logo em seguida, também, a gente calculou outra tabela para saber, de acordo com os pesos, né? Uma coisa que eu esqueci de dizer, que os pesos aqui, na primeira tabela, eles foram atribuídos de acordo com o critério dos especialistas, né? Dos investidores. Então, cada critério teve um certo peso, né? Calculado de acordo com a relevância que ele tem para aquela ação, né? Para aquelas ações, conjunto de ações. E aqui a gente tem a última tabela que a gente aplicou pesos iguais para essas ações, né? Então, aplicando pesos iguais para todas elas, né? A gente pode ver aqui que a gente colocou para 8 ações, a gente dividiu em 8, a gente teve 12,5% de peso para cada ação, para cada critério, desculpa. E com isso a gente teve uma mudança aqui também no ranqueamento. A gente vai comentar logo em seguida. Bem, como dito anteriormente, o segundo método abordado pela nossa análise foi o método AHP. De maneira simplificada, ele consiste em uma comparação entre 2 objetos de análise de forma par a par, nos quais são definidos valores de preferência para cada um dos critérios e para cada um dos objetos, criando assim uma hierarquia. Para a resolução dessa parte do trabalho, foram usadas 2 ferramentas, o Excel, local onde as matrizes e os vetores e os dados eram arquivados e organizados, e o Google Colab, onde as matrizes eram inseridas e o programa fornecia para a gente os valores de lambda máximo, índices de consistência, razão de consistência e o vetor peso para cada uma das matrizes analisadas. Foram necessárias algumas adaptações no modelo inicial para que a gente pudesse utilizar o método AHP. Foram elas a redução do número de ação, de 20 a gente passou para 11, e essas 11 foram selecionadas a partir do método SO e a partir do método TOPS. Então, as ações que esses métodos analisaram como as top 5 foram compiladas nas 11 melhores, e essas 11 foram utilizadas no método AHP. Isso porque as matrizes muito grandes, como 20 por 20, são muito difíceis de alcançar a consistência necessária pelo método AHP, que é de 10%. Além disso, a gente também reduziu o número de critérios, de 8 para 6. Isso porque 2 desses critérios apresentavam variações muito grandes em seus valores quando comparados, devido aos diferentes tamanhos das empresas analisadas. E no caso, esses 2 critérios foram o lucro líquido e a dívida líquida em milhões. Adaptar esses critérios muito discrepantes, julgando nas escalas das matrizes de Salt, era muito pouco viável. Então foram feitas inúmeras tentativas, mas o grupo não obteve sucesso em nenhuma delas.
Por isso optou-se pela simplificação dos critérios e também das ações. Para cada critério foi estabelecido um vetor WCR, proveniente do código em Python, assim como para o peso W, e a multiplicação em linha coluna dos vetores WCR pelo vetor W nos permitiu ranquear cada uma das ações. Sendo assim, o ranqueamento das ações ficou da seguinte forma: A9 em primeiro, seguido por A10 e A17. Bom, pessoal, agora que nós já entendemos um pouco melhor a proposta, os métodos e como eles foram utilizados, vamos só retomar a sequência, os processos, as adaptações necessárias para a gente entender e tirar algumas conclusões, ver alguns resultados. Mas perfeito, vamos para os resultados para ver o que aconteceu. Aqui, primeiramente, vamos falar do proposto inicialmente, que é o Prometi. O Prometi, como vocês podem ver, ele é um método não compensatório. O que isso significa? Se uma ação tem um resultado muito ruim em um critério e muito bom no outro, isso não é compensado. Então, geralmente, as ações que são líder em um critério ganham vantagem no método Prometi. E foi realmente o que aconteceu. As 5 primeiras ações eram líder em ao menos um dos critérios. E o que acontece com o método Topsis? Ele é justamente ao contrário. Ele é um método compensatório. Então, ele tende a buscar ações que são mais equilibradas. Não que tem tanta vantagem em critério, mas sim que tem um nível bom, aceitável em todos os critérios. E aí, por conta do método HP ser aplicado em relação ao Topsis, alguns das ações do Prometi não entraram no método HP. E por isso, o Prometi tem tanta disparidade das demais. Perfeito. Mas o que a gente pode tirar do que foi feito? Bom, tem algumas semelhanças entre o HP e o Topsis. Como a gente pode ver, nenhuma das primeiras alternativas se repetiu. Mas entre o HP e o Topsis, tem algumas que estão nos dois. Por quê? Justamente por serem ações balanceadas, por terem forte influência dos pesos, então essas ações se destacavam nos critérios de maior peso, e também por conta dos critérios de mínimo. Essa foi a principal característica, elas se destacavam muito nos critérios de mínimo. Entre o Topsis sem peso e o HP, também tem algumas semelhanças. Como a gente pode ver, o HP ele busca ações bem equilibradas nesse ranqueamento. Ele ranqueia bem baseado no equilíbrio. Perfeito. E aqui a gente pode fazer também um paralelo entre o Topsis com os pesos iguais e sem os pesos iguais, com os pesos que já foram dados no equilíbrio, para fazer essa análise de sensibilidade. E como a gente pode ver, influenciou bastante. Os pesos têm forte influência. Por quê? No primeiro caso, do Topsis sem os pesos, ele tendia para as medianas dos conjuntos. Como assim? Então, se você pegasse o conjunto de ações, a ação que tendia à mediana daquele conjunto, geralmente ganhava a preferência. Mas, no caso dos pesos iguais, ele tendia à mediana dos intervalos. Por quê? Existia a concentração de algumas ações nesses intervalos. E quando se pegava a mediana, ela não necessariamente refletia a mediana do conjunto inteiro. Então, vamos supor que o lucro fosse de 0 a 100. Então, ele não refletia a mediana do lucro, que seria 50, mas sim a mediana dentre as ações listadas. E aí, por esse motivo, a gente conseguiu perceber as principais diferenças entre os Topsis. Essa foi a principal conclusão que a gente tirou da análise de sensibilidade. E aí, nós trouxemos uma comparação entre os métodos, só para fixar tudo que foi dito. Então, o Prometi, ele é não compensatório, por isso, as ações destacadas geralmente são dominantes em um dos critérios. O método TOPS é um método compensatório, então as ações são equilibradas e teve uma grande variação por conta dos pesos. E no método HP, ele também é um método compensatório, também busca ações equilibradas, e ele tem um grande número de comparações par a par, o que dificulta se tiver muitas ações ou muitos critérios, mas ajuda quando há um maior grau de incerteza. Então, foi isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção.